Voltando para Daniel capítulo 9, queridos. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 9. Vamos ler agora o verso 26. E depois das 62 semanas, entendam que quando nós lemos no verso 26, depois das 62 semanas, na realidade é depois das 69 semanas. Quando você presta atenção no verso 25, você entende que Deus dividiu as 70 semanas em 3 períodos. 7 semanas, depois mais 62 semanas e depois então a última semana. Então, queridos, quando no verso 26 fala depois das 62 semanas, entendemos que seja depois das 69. Foram as 7 primeiras e depois as 62. Depois das 62, o Messias será tirado. Precisava ser esta profecia mais clara, mais específica. Aqui diz claramente, depois do ano 27, o Messias seria tirado. E realmente, queridos, o Messias exerceu um ministério de 3 anos e meio. Do ano 27, o ano do batismo, até o ano 31, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. Aqui diz especificamente o verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o exército romano. Jesus morreu sob ordem de Pôncio Pilatos, governador romano, e foram eles que destruíram a cidade de Jerusalém, e o santuário. Isto aconteceu no ano 70, e o seu fim será como uma inundação, e até no fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E agora o verso 27. E ele, Jesus Cristo, firmará um concerto com muitos por 1 semana. É a última semana. Você percebe como Deus dividiu as 70 semanas em 3 períodos? 7 semanas, 62 semanas e a última semana, a 70ª. Nesta última semana, diz o verso 27, Jesus firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A última semana das 70 foi do ano 27 ao ano 34. Jesus morreria na metade da última semana. Que ano seria? O ano 31. E que ano Jesus Cristo morreu? Exatamente no ano 31. Jesus morreu no dia 14 de Nisan. Nisan é o primeiro mês do calendário judeu. Jesus morreu no dia 14 de Nisan, do ano 31. Queridos, esta profecia prova de que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Mas a profecia não acabou com a morte de Jesus, no ano 31. A última semana vai até o ano 34. Eram mais 3 anos e meio até chegar no ano 34. E no ano 34, quando acabaram os 490 anos, o que aconteceu? Ali começou a conversão do apóstolo dos gentios. Foi ali no ano 34 que Estevão foi apedrejado e foi morto. E ele orou enquanto estava sendo apedrejado. E a oração de Estevão entrou nos ouvidos de Saulo e nunca mais saíram da mente dele, até que ele se converteu a Jesus Cristo e se tornou apóstolo dos gentios. Queridos, no ano 34, acabaram os 490 anos. Terminaram as 70 semanas. E então o evangelho começou a ser pregado para os gentios, pelo apóstolo dos gentios. No ano 34, terminou o período que Deus separou para Israel como nação escolhida. Agora, do ano 34 para frente, qualquer israelita que quiser se salvar, pode se salvar, aceitando a Jesus como Salvador. Porém, a nação de Israel não é mais a nação escolhida. O Israel escolhido de Deus é o Israel espiritual do Novo Testamento. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Aleluia! Queridos, os 490 anos nos levam, portanto, desde o ano 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo. Mas ainda restam 1810 anos para completarmos os 2300 anos. Quando você faz a conta, 2300 menos 490, o resultado é 1810. Se os 490 anos terminaram no ano 34, você soma ao ano 34, você soma 1810. E você chegará então a 1844.
Aleluia! O que aconteceu em 1844? Lá no céu começou o juízo celestial. E aqui na terra, o que iniciou aqui em 1844? Deus fez nascer um movimento profético mundial, que passou pelo grande desapontamento profetizado em Apocalipse capítulo 10. Aquela profecia de Apocalipse 10, quando Jesus Cristo falou para João, pega o livrinho e come, ele será doce na tua boca e amargo no teu ventre. Ali a decepção, queridos, que os adventistas mileritas passaram em 1844, quando para o dia 22 de outubro de 1844, eles estavam esperando a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus, era o início do juízo celestial. 1844 é uma data no calendário profético de Deus, que marca o início do juízo celestial e marca o início da pregação do Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. A pregação do Evangelho eterno. Queridos, o Evangelho eterno é aquele que mostra Jesus Cristo não só como Salvador nosso, mas também como juiz nosso. É ele que se assenta no trono como juiz e nos julga. Por isso, João capítulo 5, verso 22, diz que o Pai não julga a ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. Queridos, em 1844, acontecem as cenas registradas em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5 mostra o Pai assentado no trono com um livro selado com 7 selos na mão, mas ele, o Pai, não pode abrir. Não pode abrir. Quem pode oficiar o juízo celestial? Somente um ser humano. Um ser humano que se chama Jesus Cristo. Ele encarnou. Ele é o Deus que se tornou carne, se tornou um de nós. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ressuscitou, subiu ao céu. Ele é o leão da tribo de Judá, porque o leão da tribo de Judá é um nome que se aplica a Jesus Cristo como juiz, aquele que julga. É ele que recebe o livro da mão do Pai. Apocalipse capítulo 5, verso 7. Jesus Cristo recebe o livro selado com 7 selos da mão do Pai. E agora ele começa a abrir selo após selo. O livro selado de Daniel, a parte selada do livro de Daniel, que Daniel não entendeu, é exatamente aquela que diz respeito às 2.300 tardes e manhãs ao juízo celestial, que teria início em 1844. E é exatamente este livro que é desselado pelo leão da tribo de Judá. Aleluia! Porque Jesus Cristo é o seu advogado e sacerdote, mas Jesus Cristo também é o nosso juiz. Em Amós capítulo 3, verso 7, Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Exatamente, queridos. Deus não faz nada sem revelar primeiramente aos seus servos, os profetas. Por isso Deus deixou revelado na profecia de Daniel o ano em que teria início o juízo celestial e o ano em que surgiria na terra um movimento profético mundial, pregando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Chegou a hora do juízo. Caiu Babilônia. E se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, este também beberá do vinho da ira de Deus. Queridos, Deus fez surgir na terra um movimento profético mundial que proclama estas 3 mensagens angélicas. E no final das 3 mensagens angélicas, Deus nos dá as características deste remanescente fiel. Aqui diz o capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você está sendo convidado para participar deste remanescente fiel, que proclama as 3 mensagens angélicas, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Amém.